vos assentar, vos convido mais uma vez à leitura do versículo 11 do Evangelho de João, capítulo 1, onde leremos para nos prepararmos para o momento penitencial de confissão de pecados. João capítulo 1, verso 11, se referindo a Cristo, o grande favor de Deus ao alcançar os homens. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Amados irmãos, quando olhamos a vida natural do ser humano, nós vemos que as pessoas recebem muitas coisas de muito bom grado. As pessoas recebem presentes, as pessoas recebem visitas de amigos, de familiares, que trazem satisfação, e essas pessoas recebem isso de bom grado. Nós recebemos os bens que a vida nos permite, nos proporciona no seu dia a dia, na sua dinâmica, sendo um reflexo da direção de Deus, que nos permite obter coisas. Nós recebemos de muito bom grado um abono salarial, uma promoção na empresa, a nossa graduação acadêmica. Recebemos de muito bom grado quando conhecemos o nosso cônjuge, a nossa cônjuge. Recebemos de bom grado os nossos filhos quando chegam ao mundo. Recebemos de bom grado muitas coisas. E recebemos também de bom grado muitos erros, muitas vezes o pecado. Muitas vezes os homens recebem de bom grado aquilo que é mal, aquilo que é destrutivo, aquilo que prejudicará a relação do homem com Deus, pois o pecado ele faz separação do homem com Deus. E é interessante observar que seres como o ser humano, que tem aptidão para receber, aceitando ou rejeitar, para não receber coisas. Pessoas que são racionais, inteligentes, que conseguem pensar, que conseguem ver o óbvio das situações. É interessante observar que o próprio Deus envia a luz do mundo, o Salvador da humanidade. E essas pessoas que mesmo inconscientemente, são treinadas em receber o bem, em receber dádivas, em receber doações, em receber presentes, em receber aquilo que lhe faz bem, que lhe causa alguma satisfação, que há algum benefício, que há algo proveitoso. Todo mundo recebe algo quando identifica que aquilo lhe é proveitoso. É interessante observar que pessoas assim se tornam totalmente fechadas e duras, a ponto de não receberem o maior presente de todos, cujo próprio Deus envia o seu Filho para ser luz do mundo, ou seja, para iluminar o caminho dos homens, para nos tirar das trevas da existência humana, onde caímos através do pecado de Adão, para nos esclarecer coisas que desejamos conhecer, que fazem parte do que para nós é desconhecido, coisas espirituais, coisas acerca do que acontece após a morte, coisas que falam da existência humana contínua, mesmo depois que deixa esta vida física, e que fala a respeito do nosso próprio Criador, da nossa origem, de onde viemos, ou seja, perguntas filosóficas que o homem tenta responder há tanto tempo. E Deus então envia ao mundo a verdade, a luz dos homens, o Salvador, aquele que corrigirá o erro que Adão cometeu. No entanto, o texto nos diz que ele veio para o que era seu. Por que o que era seu? Porque tudo pertence a ele. Note o verso 1 até o verso 3 deste capítulo. No princípio era o Verbo, Cristo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Agora note,
todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Ou seja, tudo pertence a ele. E quando o homem quebra a sua aliança com Deus, com Adão, representante federal da humanidade, representando todos nós no relacionamento com Deus, quando Adão quebra essa aliança com Deus e é punido com a morte, porque a parte da aliança dizia isso: no dia que comeres deste fruto, certamente morrereis. Adão deliberadamente come deste fruto, rompe o relacionamento com Deus, cai em trevas, permite a entrada da maldição e da morte no mundo. Deus misericordiosamente envia o seu próprio Filho, se fazendo um de nós, para ser o segundo Adão, restabelecer a aliança, para que tenhamos vida, para que tenhamos luz. O homem que está tão acostumado a receber benefícios e dádivas, e recebe isso de tão bom grado, o homem rejeita deliberadamente. O verso 11 nos informa que Cristo veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Parece tão absurdo isso, parece tão... Isso daqui, se você pensar em toda a existência humana, desde a criação, a queda e até o destino da eternidade, o destino final da existência humana, passando uma eternidade em luz ou trevas, salvação ou perdição, céu ou inferno, parece algo tão absurdo, que é mais absurdo acreditar que o homem decide rejeitar o maior favor de todos, do que acreditar propriamente no sobrenatural e nos milagres que Deus faz constantemente na humanidade. Os homens preferem acreditar no erro, porque o seu coração está duro e em trevas. A luz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ainda o texto continua dizendo: mas a todos quantos o receberam, aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, ou seja, o Criador de todas as coisas, que estava na criação, que por Ele e por intermédio dele foi feito todas as coisas, e tudo é dele e para Ele, tudo pertence a Ele, e Ele será o juiz inflexível, que vai dar destino a cada um depois no grande julgamento. Este se fez carne, se tornou um de nós, para pagar na sua própria carne o preço terrível e doloroso dos erros de cada um de nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E quem escreveu isso aqui era uma testemunha ocular disso. E disse: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então parece bastante absurdo, mas é um fato que os homens deliberadamente rejeitam o maior presente de todos, a sua própria salvação, pois estão mergulhados em trevas, revestidos de ilusão e engano. O homem recebe tudo que lhe dá um benefício e que lhe dá uma satisfação, mas o maior benefício de todos, ele simplesmente não consegue receber, porque está absolutamente em trevas. Então, a palavra diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Eu quero convidar a Santa e Amada Igreja a uma reflexão, uma oração de confissão, onde estaremos pensando se temos algum pecado não confessado, talvez pecados cometidos durante a semana, ontem, hoje, pela manhã, não sabemos. Mas se porventura você identificar algum pecado não confessado, o momento será oportuno para confessar. E de forma especial, quero convidar a igreja
caso tenha rejeitado Cristo alguma vez no seu passado, mesmo que você já tenha se submetido a Ele e se arrependido e está o seguindo, mas se você ainda não pediu perdão a Ele, seja algum de nós presente aqui neste culto, alguém que porventura esteja assistindo esta pequena meditação, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e não recebeu o maior benefício de todos, o único benefício que de fato fará a diferença existencial, que garantirá o seu bem-estar ou o seu sofrimento eterno. Eu quero convidá-lo, neste momento, a fazer uma oração e pedir perdão a Deus por isso. Perdão por essa rejeição, por essa dureza de coração, perdão por escolher as trevas em detrimento da luz do mundo, que o próprio Deus graciosamente enviou. Se você está nessa condição e sente o desejo legítimo, não mecânico, mas o desejo voluntário de pedir a Deus perdão por isso, esse momento também será oportuno. Portanto, hoje convido não só a igreja presente aqui a uma oração de confissão, mas também você que está assistindo esse vídeo, que feche os seus olhos, dê um pause no vídeo, feche os seus olhos e faça uma oração de confissão a Deus, pedindo perdão por este grande mal, essa dureza de coração, de rejeitar o maior presente que a humanidade recebeu, que se chama Jesus Cristo. Convido a Santa Amada Igreja para uma oração de confissão silenciosa. Logo em seguida estarei orando em voz audível. Oremos.